Olá, Nutri! Você acabou de se formar ou está no fim da sua faculdade, está perdido por onde começar na sua carreira? Então se inscreva nesse canal e dê um like no vídeo para receber mais vídeos como esse e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nutri, hoje eu trouxe alguns erros que acontecem na nossa prática clínica e muitas vezes passa batido. E se você ficar atento a esses erros para cometê-los o mínimo possível, você terá sucesso na adesão e na fidelização dos seus pacientes. Fora que cada vez mais o atendimento ficará digno de 5 estrelas. O primeiro erro que eu vou falar é fechar o diagnóstico através do IMC. O IMC foi feito através de estudos epidemiológicos. Então, no lugar do IMC, utilize medidas de avaliação corporal. E aí depende do que você tem acesso. Fita métrica, adipômetro, bioimpedância, enfim, existem vários protocolos. Eu sugiro que você escolha um e siga como método, tá? Para não ficar perdido nesse meio aí de diagnóstico. Outro erro é utilizar o peso ideal. Você não precisa calcular o peso ideal através do IMC. Você não deve fazer isso, porque nem todos os pacientes são iguais. A gente fala tanto de individualidade, né, Nutri? Então, por isso, existem tipos corporais, metabolismo, precisamos ter uma nutrição personalizada. Você precisa olhar para o seu paciente com um olhar humano. Quando o paciente me pergunta qual é o meu peso ideal, eu falo, é um peso que você se sinta bem e com a saúde em dia. Mas não existe recomendação universal do que a pessoa tem que ter aquele peso ou aquele percentual de gordura. O peso do paciente deve ser determinado junto do paciente de forma individualizada, pensando, claro, na composição corporal e o estado de saúde em geral. Como você sabe, Nutri, a quantidade de massa muscular e de gordura corporal é mais importante do que o peso em si. Outro erro é não entregar o plano alimentar na consulta, e isso é muito importante. Se a gente quer trabalhar com uma nutrição personalizada que gere adesão, por que fazer o plano alimentar na sua casa longe do paciente? O plano deve ser feito junto a ele, respeitando os seus gostos, preferências, respeitando o sinal de fome e saciedade. Ensine isso ao seu paciente. Respeitando a rotina do paciente. Precisamos aplicar todos os conceitos de nutrição e, além de tudo, aliar o conhecimento à vida do seu paciente. E por mais que você anote o que o paciente prefere, o que ele gosta, o que ele não gosta, o seu plano alimentar não vai estar totalmente condizente com os gostos dele, porque ele não vai estar ali presente discutindo com você. E outra coisa, para você gerar adesão, você precisa explicar por que colocou aquele alimento em determinado horário, por que você colocou, por exemplo, o brócolis. Coloquei o brócolis no almoço para melhorar a quantidade de magnésio, por exemplo. Aí você explica, o brócolis é anticancerígeno e etc. Explique para o seu paciente de uma forma simples. E por que você está colocando aquilo? Para fazer sentido na hora dele entrar na rotina e começar a fazer o plano alimentar. Porque muitas vezes ele não entende por que você colocou aquele alimento naquele horário e ele acaba não fazendo por não ver sentido naquilo. Outro erro que a gente comete é o excesso de informação durante a primeira consulta ou durante outras consultas. O problema do excesso de informação, muitas vezes, pode gerar a obesidade mental no nosso paciente. A gente tenta passar o máximo de informação possível, o máximo de modificação de hábitos. E muitas vezes o paciente fica cansado da consulta e a gente também cansa de falar, né, Nutri? Tanta coisa! E muitas vezes essas informações não geram ação. E não significa que quanto mais informação, mais resultado o seu paciente vai ter. Às vezes, dar menos informação, estabelecer metas de curto prazo, ele vai ter muito mais resultado do que gerar esse excesso de informação. Lembre-se, Nutri, é melhor você organizar na cabeça do seu paciente como será feita essa meta a partir de agora e inserindo outras conforme ele for fazendo. Nutri, não tenha pressa,
do atendimento do seu paciente. Não tenha pressa de fazer um programa de atendimento para ele, tá? Outro erro que eu considero no atendimento, não sair prescrevendo suplementos à toa. Até porque, se você quer ter um paciente fidelizado e com adesão, você começa devagar com os suplementos e veja se realmente tem eficácia comprovada. Pode ser que esse suplemento prescrito traga algum problema para a saúde do seu paciente, então tenha cuidado com as prescrições erradas, tá? Outra coisa é deixar o paciente ir embora sem data para voltar. Esse é um outro erro. É fundamental que durante ou no final da consulta você marque uma data para ele voltar, dar a explicação de quantas consultas ele precisa, fazer um plano de atendimento que supra realmente a necessidade do seu paciente, explicar para ele a importância de voltar, deixe bem clara a importância de voltar em Nutri. Mesmo que ele não siga o seu plano alimentar perfeitamente, ele precisa desse retorno para tomar fôlego para a próxima consulta e, consequentemente, atingir seus objetivos. E colocar essas metas em um plano de volta faz com que seu paciente tenha muito mais sucesso no seu objetivo. Então, Nutri, deixe bem claro que realmente ele precisa voltar. Esses são alguns erros que eu considero na consulta de nutrição. E se você quiser saber mais e quer ver mais vídeos, clica no link aqui acima e não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e nos siga nas redes sociais. Se destaca, Nutri!